Hoje eu vou te mostrar como criar Test Data Builders para facilitar os seus testes. E aí galera, beleza? Sempre quando a gente faz muitos casos de teste, a gente acaba tendo que criar os nossos objetos para que a gente configure o sistema para poder testar alguma funcionalidade. Essas configurações se repetem muitas vezes dentro dos casos de teste. Por exemplo, às vezes você tem que criar um objeto usuário com todos os dados do usuário para poder testar alguma funcionalidade. E às vezes é mais complicado, porque tem mais de um objeto para você configurar para poder fazer os testes. Então eu estava vendo lá no livro que eu estou estudando, Growing Object-Oriented Software Guided by Tests, ele ensina uma espécie de padrão de projeto que se chama Test Data Builders. São classes que você cria com o único propósito de construir objetos que às vezes são complicados e que facilitam o reuso dentro dos seus casos de teste. É bem legal essa técnica e realmente deixa os seus testes mais limpos. Então vou mostrar aqui para vocês como é que funciona essa espécie de design pattern e vou mostrar um exemplo para vocês na aplicaçãozinha que eu estou fazendo, que é uma espécie de editor de anotações. Então vamos lá. Então esse aqui é o livro que eu estou estudando. Ele ensina basicamente Test Driven Development, ou TDD, do estilo Londres, ou Outside In. É o estilo de TDD no qual você começa mais perto da interface e vai desenvolvendo o sistema incrementalmente em direção ao core do sistema. Ele é bem diferente do TDD proposto pelo Kent Beck, que é o TDD Outside In, no qual você começa do core do sistema, numa abordagem meio bottom-up, vai desenvolvendo o core do sistema e vai subindo até a interface. O que eu queria mostrar para vocês, desse livro está nesse capítulo 22, construindo dados de teste complexos. Aqui ele dá um exemplo. Imagina que você quer construir uma ordem de venda, ou order em inglês, e dentro dessa ordem você tem que ter um customer, que é o cliente, e esse cliente também tem um endereço, e dentro do endereço tem um postcode. Esses caras aqui, o address e o postcode, são value objects. Mas repara como fica complexo você construir esse objeto para todos os testes que você for fazer. A primeira ideia que ele dá é você utilizar um padrão chamado de Object Mother, no qual você pode definir métodos para criar objetos comuns que você vai utilizar nos testes. Um problema desse Object Mother é que ele não coopera muito bem com variação nos dados de teste. Toda pequena diferença requer um novo Factory Method. Por exemplo, aqui eu tenho New Deerstalker and Cape and Sword Stick Order. Para uma outra ordem de venda, eu tenho que construir um outro método. É aí que entra então a ideia do Test Data Builders. São classes que você desenvolve para criar os seus objetos de uma maneira simples. Então esse aqui é um exemplo de uma classe Data Builder. Então é um builder para objetos do tipo ordem de venda. Aqui ele usa um outro builder do Customer. Então tá vendo? Ele está instanciando um Customer Builder e dando o build nele, tá? O build serve para criar o objeto em si. Então aqui basicamente ele está criando um cliente default. E aqui tem as linhas da ordem de venda. E também pode ter um desconto. Aí o mais legal é isso, são os métodos que você cria. Primeiro tem que ter um método que vai criar um objeto da classe que você quer construir. Por exemplo, aqui é o order. Então eu vou construir uma order, primeiro método que aparece aí na classe. Eu vou construir uma ordem. E aí você pode encadear os métodos dependendo do tipo de dado de teste que você quer. Por exemplo, aqui você pode chamar esse método withCustomer para ser uma ordem com customer, e aí você pode definir as linhas da ordem de venda, usando esse método withOrderLines. Aí dá uma olhada como fica o caso de teste depois. Então aqui você chama o construtor, New Order Builder, from Customer, passa o customer para ele, e chama o método build. Aí ele vai construir uma ordem de venda com esse cliente default, com o endereço default, aqui sem código postal, e esse build aqui de cada builder serve para criar o objeto em si. Então agora eu vou mostrar para você como que eu usei o Test Data Builder no sisteminha que eu estou desenvolvendo lá em Node com o TypeScript, que é um sisteminha como se fosse um editor de anotações, uma espécie de notepad da nuvem. Então dá uma olhada nesse código. Então mais para frente eu vou mostrar para vocês essa aplicaçãozinha, tá? Eu estou usando o Clean Architecture, tá? E eu estou dividindo o meu código de produção do código de teste.
Esse pau aqui tá dando porque eu estou editando esses arquivos no meu notebook e quando eu abri aqui na minha outra máquina, apareceu todas essas alterações aqui, depois eu vou ver por que aconteceu isso. Mas está tudo certinho, tudo comitado e mais pra frente eu vou mostrar para vocês, tá? É uma aplicação simples de edição de notas, né, ou anotações. Você vai poder fazer o seu login, você vai poder ter suas notas. Cada nota tem um owner, que é o usuário, que é dono daquela nota, e você pode ter N notas. Então aqui a gente tem as entidades, que são as nossas notas, os usuários. O usuário tem e-mail e senha, que eu fiz como value object aqui. E a nota tem um title, que eu fiz como value object também. Aí o interessante que eu queria mostrar para vocês aqui é como eu estou usando esses builders. Eu fiz um note builder e um user builder para criar os objetos para poder testá-los. Então vamos dar uma olhada, por exemplo, no teste do caso de uso create note. Então aqui são os casos de teste. Tá? Então ele tem que criar uma nota com um owner valid, um owner seja válido, né, usuário válido, e um título válido também. Aí repara que aqui eu estou usando o Note Builder. Então eu estou construindo uma nota default, tá vendo? notebuilder.anote.build. Então ele constrói uma nota default aqui para mim. Se eu olhar aqui nesse builder, então, basicamente ele está construindo uma nota default com o usuário, que é o owner dessa nota, que é default também. O mais interessante aparece quando a gente quer mudar essa nota default. Por exemplo, aqui eu quero criar uma nota com um owner que não está registrado no sistema, para que realmente ele retorne o erro, né? Unregistered owner error. Então aqui, ó, o meu note builder, eu chamo o método anote, ele vai construir uma nota, só que aqui eu encadeio o método with unregistered owner. Então ele vai construir uma nota com um owner não registrado, ou seja, um owner que é diferente do owner default. E aí ele faz o teste para ver se retorna então unregistered owner. O outro teste aqui que usa o nosso builder de uma maneira interessante é esse daqui, que vai tentar criar uma nota com um título inválido. Tá? Um título inválido é, por exemplo, um título vazio. Então eu chamo o notebuilder.anote, ele vai construir uma nota com um título inválido e vai chamar o build para construir essa nota. Então se a gente olhar aqui no Note Builder, os métodos estão todos aqui, né? Então o método anote, ele fica estático, tá? Que ele é o primeiro método a ser chamado e retorna uma instância do Note Builder. Aí a gente pode chamar encadeadamente, então, esses outros métodos. Por exemplo, with invalid title, então ele vai mudar o título da nota e vai retornar this, ou seja, retorna o Note Builder que foi criado lá no método anote. E aí você pode chamar os outros métodos encadeadamente. Eu também fiz um builder, então, para o usuário, certo? Então eu tenho um usuário default. Eu posso construir esse mesmo usuário com um e-mail diferente do default, com um e-mail inválido, com um password inválido e com um password errado, ou seja, um password diferente do password do usuário default. Então aqui, por exemplo, no sign up, estou cadastrando o usuário, eu uso o builder do usuário. Então aqui ele fala, ó, should sign up user with valid data. Então para construir o objeto do usuário, eu chamo o userbuilder.auser.build. Então ele constrói aqui o usuário default. Para testar o comportamento de tentar cadastrar um usuário que já existe, o que eu faço? Eu construo um user repository que já tem aquele usuário e tento inseri-lo de novo por meio do caso de uso de inserir o usuário na base, ou create user, ou sign up. E aí ele tem que retornar o erro, então, existing user error. Esse outro caso de teste aqui testa um usuário com e-mail inválido. Então eu chamo userbuilder.auser with invalid email. Então repara, olhando para o caso de teste, fica simples de eu ver o que está acontecendo com meus dados de teste. Então, estou construindo um usuário com um e-mail inválido. O bom desses builders também é que se eu alterar alguma classe das entidades, basta eu ir lá e alterar o builder. Eu não preciso ficar alterando cada um dos meus casos de teste. Por exemplo, se o usuário fosse criado via o construtor e eu inserisse um novo atributo no usuário, cada caso de teste que cria um usuário teria que ser alterado, porque eu teria que ter um atributo a mais. Quando eu uso o builder, eu não preciso fazer isso. É só eu ir lá e alterar o builder. Quando ele construir a user, já vai ser um usuário com o atributo novo. E aí basta eu fazer os casos de teste que testam esses atributos novos. Aqui um outro exemplo, should not sign up user with invalid password. Então ele constrói um usuário com um password inválido. Ele verifica se o caso de uso, sign up, retorna invalid password error. Então eu achei espetacular esses builders aí, test data builders. Acho que deixa o teste bem limpo e você tem essa vantagem de deixar a construção dos objetos modularizada nos builders. Se você alterar
os objetos de entidade, basta você alterar somente os builders. Não vai precisar alterar cada um dos casos de teste. Então espero que você tenha curtido, espero que seja útil para você e a partir de agora eu vou utilizar bastante esses builders aí para deixar os meus testes mais limpos. Mais para frente eu vou mostrar melhor essa aplicaçãozinha, eu estou construindo os casos de uso, depois eu vou fazer os controladores. Quero fazer também o front-end usando uma boa arquitetura. E conforme eu vou desenvolvendo, eu vou mostrando para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.